Existem dois elementos fundamentais na pregação. Primeiro, o que você diz. Segundo, como você diz. Uma pregação boa, de verdade, além de bíblica, ela precisa tocar o coração dos ouvintes. E é sobre isso que eu quero falar com você. Meu nome é Diego Mussi, eu fui chamado por Deus para pregar a palavra e preparar outros pregadores que desejam pregar de forma bíblica, transformadora e que toque o coração das pessoas. Hoje eu quero te dar 3 dicas fundamentais para que a sua pregação não seja chata, cansativa, enfadonha. Porque se sua pregação for cansativa, certamente você não vai conseguir transformar nem atingir o coração das pessoas. E a primeira dica que eu quero te dar é que o pregador, quando ele sobe ao púlpito, no ato de proclamar a palavra de Deus, ele precisa estar em chamas. O pregador ele não pode nunca ser cansativo, ele nunca pode ser uma pessoa enfadonha, nunca pode ser alguém monótono. O pregador, ele precisa subir ao púlpito pegando fogo. Esses dias, uma amiga, ela foi para casa de um casal da igreja e esse casal estava em casa, na sala, assistindo um vídeo no YouTube de uma pregação. E o interessante é que quando ela chegou na sala, ela achou que estava sendo um comunicado de óbito aquilo ali, porque a forma que o pregador falava parecia que alguém tinha morrido. Então ela perguntou assim, quem foi que morreu? E as pessoas disseram, não, é uma pregação. E aí ela, e todo mundo deu risada. Mas veja, a pregação, eu não quero entrar no mérito, eu nem sei quem era o pregador, não quero entrar no mérito da pregação dele, mas a pregação não pode parecer nunca um comunicado de óbito. O pregador, ele tem que ter ardor em sua voz. Se o pregador ele tiver ardor em sua voz, ele tiver entusiasmo, certamente ele vai receber a atenção das pessoas. E isso é fundamental. Tem tanto pregador aí hoje em dia, né, que a gente ouve falando besteira, falando heresia, trazendo doutrinas antibíblicas, mas que pela forma cativante como ele fala, pela forma empolgada como ele fala, parece que ele está transmitindo a maior verdade do mundo. As pessoas são levadas, as pessoas acreditam e são convencidas por aquilo ali. É óbvio que a gente não quer isso, né? A gente não quer fazer uma pregação antibíblica que apenas convença as pessoas. A gente quer pregar biblicamente. Nós queremos uma pregação teologicamente correta, embasada nas escrituras, bem fundamentada. Mas também que essa pregação toque o coração dos ouvintes. E para isso é preciso que o pregador esteja realmente em chamas, empolgado. A sua postura precisa ser de alguém que fala com ardor, alguém que tem vivacidade na sua forma de falar. Uma das coisas que eu percebo muito quando os pregadores às vezes têm uma pregação um pouco mais cansativa, sabe aquela pregação em que a pessoa olha pro relógio, fica se mexendo na cadeira. Ou então, quando o pregador fala, concluindo, indo pro último ponto, todo mundo já fica feliz. Então, uma das coisas que eu percebo, às vezes, é a entonação do pregador. Tem gente que começa a pregar de um jeito e termina daquele mesmo jeito o tempo todo, falando do mesmo jeito. E isso não pode acontecer. Veja que a forma que nós falamos com as pessoas muda, a depender das circunstâncias do nosso dia a dia. Por exemplo, se eu chego para meu filho para poder falar com ele alguma coisa, eu geralmente me abaixo e falo com ele de uma forma mais baixa. Filho, nós não vamos poder hoje comprar isso aqui no mercado. Filho, olha, quando você terminar de comer, aí nós vamos sentar para brincar, tá bem? Veja, eu falo de uma forma mais doce, mais tranquila. Agora, se eu tô numa discussão, por exemplo, com minha esposa, você precisa me ajudar com as crianças, você precisa fazer tal coisa. Veja que já é uma forma mais áspera de falar. Agora, se eu tô encontrando um amigo e eu tenho uma novidade para contar para ele, por exemplo, eu vou chegar para ele e falar, meu irmão, você não sabe o que aconteceu essa semana comigo. Veja o meu entusiasmo, a minha forma de falar. Então, nós, no nosso dia a dia, falamos de formas diferentes, entonação diferente, a modulação da voz é diferente, a disposição no falar é diferente. Então por que a nossa pregação a gente vai falar com aquela mesma entonação o tempo todo, do início ao final? É preciso que a gente module isso também. Há alguns dias eu estava pregando na Páscoa sobre Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascal. E eu trouxe desde lá de Israel, quando Deus mandou sacrificar o Cordeiro lá no Egito, até chegar em Jesus. E eu expliquei tudo como era a primeira Páscoa, como foi a primeira Páscoa que Deus instituiu lá para Israel. Até que chegou nesse momento em que eu declarei o que era fundamental, que era o ápice da pregação, que era dizer, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Veja que eu não podia chegar nesse momento e falar de uma forma fria, de uma forma cansativa. Eu não podia chegar o tempo todo e falar, olha, então Deus tirou Israel do Egito e conduziu eles pelo deserto. E Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. O Novo Testamento nos apresenta Jesus como Cordeiro Pascal. Eu não podia falar assim, eu precisava falar de uma forma entusiasmada.
Jesus Cristo é o Cordeiro da Páscoa. E isso às vezes eu percebo nos pregadores, né? Muita monotonia sem nenhuma mudança na forma de falar. O pregador, ele precisa passar a impressão de que ele foi cativado pelo que ele está dizendo. Se ele não foi cativado pelo que ele está dizendo, ninguém mais vai ser cativado. As pessoas também não vão ser cativadas. Tem um ensinamento de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, séculos e séculos atrás, naquele que talvez seja considerado o primeiro manual de pregação, que Agostinho vai dizer os deveres do pregador. O primeiro dever que ele fala é o probare, em latim, que quer dizer provar, instruir, argumentar. É toda aquela parte em que você vai mostrar à luz da Bíblia o que você está dizendo. Mas ele vai falar que além do probare, tem o delectare. E o delectare, que é de onde vem a nossa palavra deleitar, tem o sentido de encantar os ouvintes, prender a atenção dos ouvintes, fazer com que eles se deleitem naquilo que eles estão escutando. Isso é essencial que o pregador faça. É importante que ele traga uma pregação bíblica, mas é importante também a forma como ele vai trazer essa pregação bíblica. Richard Baxter, um puritano, ele vai dizer que o pregador ele deve pregar como se fosse um homem que está às portas da morte, pregando para pessoas que estão prestes a morrer. Já pensou isso? Já pensou se você fosse subir no púlpito e antes de você subir Deus falasse, olha, essa é a sua última pregação? Você ia dar tudo de si ali, você ia querer fazer o melhor possível. Essa é a pregação da sua vida, é a minha última pregação, é o meu legado. E se você estivesse pregando e Deus falasse antes assim, olha, essa é a última pregação que essas pessoas vão ouvir. Vai todo mundo morrer amanhã. Já pensou? Você também ia querer pregar com um ardor. Você também ia querer que aquelas pessoas fossem tocadas por aquilo que você está falando. É claro, tudo na dependência do Espírito Santo. Tanto nós dependemos do Espírito Santo, quanto o agir na vida das pessoas depende do Espírito Santo de Deus. Mas entende o que Richard Baxter está querendo dizer? Você precisa pregar com um senso de urgência. Sabe lá em 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo vai dizer aquele texto famoso para nós pregadores, né? Prega a palavra. Só que logo depois que ele fala prega a palavra, ele vai usar outro verbo para Timóteo. Ele vai dizer insta, a tempo e fora de tempo. Em algumas versões é quer seja oportuno, quer não. Quando John Stott ele vai comentar sobre essa passagem, ele vai falar, olha, o que Paulo está mostrando aqui é o senso de urgência que o pregador deve ter. Não apenas de insistência, quer seja oportuno, quer não, mas o senso de urgência. O pregador precisa ter esse senso de urgência. Martin Lloyd Jones vai dizer algo que para mim é fundamental e o pregador tem que ter sempre isso em mente. Martin Lloyd Jones, no livro dele, o clássico, né, Pregação e Pregadores, que todos nós deveríamos ler, ele vai falar: a pregação verdadeiramente é a teologia expressando-se por meio de um homem que está em fogo, que está em chamas. E ele continua dizendo, o que é a pregação? A pregação é a lógica pegando fogo. É teologia em chamas. Paulo, quando ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, está lá registrado no capítulo 20 de Atos, Paulo ele vai dizer, olha, eu durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Paulo exortava, advertia, com lágrimas nos olhos. O pregador, ele precisa ter lágrima nos olhos. Ele precisa ter esse ardor, ele precisa ter essa chama. Quer? O Epafrodito aqui, ele está perguntando como que coloca fogo no pregador. Dá uma dica para você. Como você subir de uma forma mais viva ao púlpito? Primeiro que você, obviamente, deveria ser tocado e cativado por aquilo, porque ali é a pregação da palavra de Deus. Mas uma coisa que eu utilizo, e eu vou te dar essa dica, muitas vezes, antes de pregar, eu escuto louvores relacionados ao tema da pregação. Então, aquilo tem uma capacidade enorme de mexer comigo, de mexer no meu interior, de mexer no meu coração. Eu faço isso quase sempre. Eu não sei se isso funciona com você, mas comigo funciona muito bem. Recentemente eu fui pregar Atos capítulo 7 sobre o martírio de Estevão. E ali eu fui falar sobre alguns mártires cristãos que morreram. Inclusive alguns morreram no Coliseu, outros morreram queimados. E
Enquanto eu me preparava para poder pregar, eu estava ouvindo uma música, que é uma música bastante antiga, chama In Memoriam. E essa música ela fala exatamente sobre a memória desses mártires cristãos que morreram ao longo da história. E ao longo dessa música, na segunda estrofe, ela vai falar, olha, eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. E eu lembro que no sábado, antes de pregar, eu estava ouvindo essa música, a pregação seria no domingo, e já era tarde da noite, meus filhos já estavam dormindo, e eu de repente caí ali na cozinha chorando, aos prantos, ouvindo essa música e lembrando de todos esses mártires cristãos que derramaram o seu sangue, mas que permaneceram fiel, louvando e adorando a Deus. E isso mexeu muito comigo. Quando eu subi no púlpito no domingo, eu subi pegando fogo, eu subi em chamas, não apenas pela própria palavra de Deus, que já tinha me deixado assim, não apenas pelo que estava lá registrado no capítulo 7, a pregação de Estevão, o martírio de Estevão, mas também porque aquela melodia havia tocado profundamente ao meu coração. Então isso pode funcionar muito bem com você, pense nisso. Talvez isso não funcione, talvez você diga, não serve para mim. Então faça o seguinte, pense no que Deus fez na sua vida, como Deus te transformou, o milagre que Ele fez em você. Pense também no que Deus fez com outras pessoas próximas que você conhece, a transformação que Ele causou. E tudo isso vai mexer com você e vai fazer com que você suba ali de uma forma apaixonada. Martin Lloyd-Jones diz uma coisa muito forte sobre isso. Ele diz que o pregador não pode falar de maneira nenhuma desapaixonada sobre as Escrituras. Ele chega a dizer que se o pregador ele vai falar de forma desapaixonada, ele não tem nem qualquer direito de subir ao púlpito e jamais deveriam permitir que ele subisse e proclamasse a palavra de Deus. Já pensou? Precisamos ter paixão, precisamos ter emoção naquilo que nós vamos comunicar. Mas essa é a primeira dica. Você vai usar o grego e o hebraico, mas você não vai precisar ficar mostrando isso lá no púlpito, porque isso pode até criar um distanciamento em relação ao seu ouvinte. Ele só vai ser entendido se você for simples. Faça questão de ser simples. Se esforce para isso. Pregar em chamas. Ser um pregador em chamas. Mas eu quero te dar uma segunda dica agora para a sua pregação não ser cansativa, não ser uma pregação enfadonha. E essa segunda dica, preste bastante atenção. Se quiser, pegue um papel para anotar. Essa segunda dica, ela não tem nos manuais, ela não tem nos livros. Você não vai encontrar os homiletas discorrendo sobre isso. E é por isso que eu quero que você preste bastante atenção. Mas antes eu queria te pedir um favor. Se você gosta de conteúdos relacionados à pregação, se você quer aprender mais sobre pregação, se inscreva aqui no nosso canal. Se inscreva também lá no Instagram, nós vamos deixar aqui embaixo. Siga-nos e também coloque a ativação do sininho para que você receba sempre os vídeos que nós vamos publicar toda semana. Mande para um amigo, mande para alguém, para algum pregador, ou mande para alguém que você sabe que gosta desse tema. Tá bem? Mas vamos lá. A segunda dica, que não tem nos livros, eu chamo de lapidação. Lapidação é aquele processo em que o diamante ele passa por várias etapas até ficar brilhando e perfeitinho. É assim que nós precisamos fazer com nossa pregação. E aqui eu estou me referindo à primeira parte da pregação. Isto é, ao manuscrito. A parte escrita. Porque a pregação ela se divide em dois momentos. Ela tem a primeira parte do manuscrito, do esboço, em que o pregador ele vai pesquisar, ele vai estudar, ele vai interpretar o texto bíblico, ele vai dividir o seu sermão, ele vai elaborar o seu manuscrito. E tem a segunda parte, que é a proclamação. É o ato em si de pregar publicamente, em frente às pessoas. E quando eu falo de lapidação, eu estou falando a esse primeiro momento, essa primeira parte. Porque nessa primeira parte, quando você acabar de preparar seu manuscrito, você ainda não terminou tudo. Você precisa ter um tempo para olhar para o seu sermão com outros olhos e revisar, aperfeiçoar, lapidar. Sabe, nessa lapidação você vai, por exemplo, tirar os excessos. Às vezes você vai olhar, olha, eu já argumentei isso de 2, 3, 4 maneiras diferentes. Essa pregação está enorme. Eu vou tirar isso, vou tirar isso e vou tirar aquilo. Isso é muito importante o pregador fazer. Recentemente, por exemplo,
eu fui pregar sobre a parábola dos 2 fundamentos, né? Quando Jesus chega lá no final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, ele vai dizer, olha, aquele que ouve as minhas palavras e pratica tudo isso que eu ensinei aqui, né? Jesus falando, tudo que eu ensinei aqui ao longo do Sermão do Monte, aquele que ouve e pratica é semelhante à pessoa que constrói uma casa sobre a rocha. O alicerce está sobre a rocha. Agora, aquele que ouve e não pratica é semelhante a quem construiu uma casa sobre a areia. E aí Jesus vai falar, e vem a chuva, e veio a enchente e tal, e aquela casa sobre a rocha permaneceu e a outra foi destruída. O que Jesus está falando aqui é sobre a prática, sobre a obediência. E o título da minha pregação foi Evangélicos Não Praticantes. E eu queria muito falar sobre uma lição que essa parábola traz, que é muito legal. Mas eu tive que tirar essa lição na hora da lapidação, porque a pregação já estava muito grande e essa lição não estava comunicando diretamente com a minha proposição. Veja bem, quando nós olhamos para a casa sobre a rocha e para a casa sobre a areia, as duas casas são idênticas. Aparentemente elas são idênticas. Mas somente com as adversidades, com a tempestade, com o vento, com a chuva, é que nós vamos descobrir quem estava alicerçado sobre a rocha e qual a casa estava alicerçada sobre a areia. Eu queria muito falar sobre isso na pregação. Mas quando eu olhei para essa lição e olhei para aquilo que eu queria comunicar, no caso a minha proposição. Proposição é a grande ideia, é a ideia homilética ou a tese, como alguns chamam, né? Geralmente eu dou uma aula inteira só sobre proposição, porque ela é fundamental para a pregação. Todo pregador precisa compreender o que é a proposição ou a tese, porque toda a pregação vai girar em torno e vai decorrer dessa proposição, dessa tese, dessa ideia homilética, dessa grande ideia. Depende de cada autor, cada um chama de um jeito. Mas eu vi que essa lição que eu queria trazer não estava se comunicando muito bem, não estava sendo diretamente comunicada com a minha proposição. Então eu tirei essa lição, eu tirei essa parte, com dor no coração. Às vezes você vai tirar, às vezes você vai substituir, às vezes você vai acrescentar alguma coisa, às vezes você vai colocar de outra forma, mas isso você vai fazer nesse processo de revisão, de lapidação. Uma outra coisa que você faz na lapidação é perceber se você colocou as ilustrações nos locais corretos, se você realmente trouxe ilustrações. Ilustração é fundamental para que uma pregação não se torne chata e cansativa. Eu costumo dar uma aula inteira só sobre ilustração. Ilustração é aquela história que você vai contar durante o sermão para poder demonstrar, para poder deixar mais claro aquele ponto que você está argumentando. A ilustração, ela não traz o foco para ela mesma. Ela tenta iluminar o argumento que você está trazendo. Muitos dizem que ela é como uma janela do sermão, porque ela clareia a mente dos ouvintes. Você está argumentando e de repente você traz uma história que torna clara aquilo que você está querendo argumentar, aquilo que você está querendo provar. E a ilustração é fundamental para a pregação não se tornar chata, porque às vezes você está durante 15, 20 minutos só argumentando, trazendo texto bíblico, falando, provando. E aí você traz a ilustração, você diz assim, olha, eu quero contar uma história para vocês. Até aquelas pessoas que estavam desatentas, olhando para baixo, levanta a cabeça assim. É interessante como as pessoas são muito curiosas, né? E aí eu costumo usar essa frase para começar a minha ilustração. Eu quero contar uma história para vocês. Ou, há algum tempo aconteceu tal coisa comigo, as pessoas prestam logo atenção. Então, é muito importante que você coloque as ilustrações e que você coloque no local correto. Uma dica. Eu geralmente não coloco no primeiro ponto a ilustração. Porque eu acabei de fazer uma introdução em que eu estou chamando a atenção das pessoas para o sermão. Então, no primeiro ponto de argumentação, se ele não for muito longo, eles ainda estão totalmente focados e concentrados. No segundo ponto, eles já podem começar a ficar cheios de informação na cabeça. Então aí eu trago uma ilustração. É claro, isso depende de cada mensagem. Às vezes eu coloco no primeiro ponto. Isso não é nada rígido. Mas o que eu quero te dizer é que no processo de lapidação é que você vai perceber. Tem vezes que eu já notei que tinha história demais na minha pregação. Eu estou contando muita história. Já contei umas 4 histórias da minha vida. Então eu precisei remover isso. Eu precisei tirar 1 ou 2. E isso é uma aula muito importante, ilustração. Eu gosto bastante dessa aula. Inclusive, eu introduzi algo nessa aula de ilustração, que é o storytelling. Essa arte de contar histórias. E o pregador precisa dominar isso. Às vezes, no nosso sermão, nós temos momentos narrativos, em que nós vamos contar uma história que aconteceu na Bíblia. E também na ilustração, nós vamos contar uma história. É importante que o pregador saiba contar bem uma história. Isso é muito bom. Isso faz toda a diferença no seu sermão.
Além disso, nesse processo de lapidação, você também pode tornar as suas aplicações mais relevantes. A aplicação é outro tema fundamental que todo pregador deve dominar. A aplicação é você tornar aquilo significativo e relevante para a vida do ouvinte. Você está explicando um texto bíblico de milhares de anos atrás, e agora, depois que você explicou esse texto, você precisa dizer, olha, o que isso tem a ver com a sua vida hoje? E o pregador não pode aplicar de uma forma qualquer. Ele precisa falar de uma forma relevante no coração das pessoas. Veja um exemplo. Veja a diferença. Eu posso chegar no final e dizer assim, olha, não se preocupe, não tenha medo. Jesus está com você em todos os dias, o tempo todo, Deus está cuidando de você. E aí, pronto, apliquei. Mas veja que eu posso chegar e falar assim, olha, quando você voltar para sua casa hoje, talvez pareça que Deus te abandonou. Quando você olhar para o seu casamento destruído, ou para a sua vida financeira, ou para as circunstâncias que você tem enfrentado, talvez você se sinta só, abandonado. Mas saiba que Deus conhece todas as suas aflições e Ele está cuidando de você. Veja a diferença da aplicação de uma para outra. E na lapidação a gente vai pensar nisso. Eu vou te dar essa dica, que geralmente eu dou só na aula de aplicação. Mas eu vou te dar. É o seguinte. Você pode, durante esse processo de aplicação e de pensar nas aplicações, você pode pensar nas pessoas da sua igreja específicas. Pense nos problemas que as pessoas enfrentam. Pense nas circunstâncias que as pessoas geralmente estão passando. Pensa naquela pessoa que está procurando você para dizer que o casamento dela já está no fim. Aquela pessoa que está desesperada porque não tem dinheiro em casa para terminar o mês. Aquele pai de família que tem esse peso de ser o provedor da casa e que está sofrendo porque não está conseguindo dar conta disso direito. Aquela pessoa que está enfrentando uma depressão. Então eu costumo pensar em pessoas específicas para que eu consiga falar diretamente para essas pessoas, porque elas certamente representam um grupo maior de outras pessoas. Isso é muito importante para que a sua aplicação não passe por cima da cabeça das pessoas. Às vezes a gente fala de um jeito que a gente passa por cima e não atinge o coração, não toca o coração das pessoas. Isso é fundamental para que a sua pregação não seja cansativa, não seja enfadonha. Vamos lá, eu falei do primeiro ponto, primeira dica, que é o pregador subir ao púlpito em chamas. A segunda dica é a lapidação. E agora eu quero te dar a terceira dica para a sua pregação não ser cansativa. Essa terceira dica é a seguinte: simplifique a sua fala. Tem pessoas que gostam de falar muito bonito, falar de uma forma pomposa, rebuscada. Isso não é legal, porque o objetivo do pregador é ser entendido. E aí eu vou te dar também um conselho. Não faça isso, porque as pessoas normalmente, quando você quer demonstrar muito conhecimento, que você sabe falar bonito, as pessoas vão perceber. Normalmente elas vão perceber, essa pessoa está querendo se exibir. E esse não é o objetivo. O objetivo é que a gente seja entendido, que a gente seja compreendido. Eu, quando comecei a minha vida pregando, na verdade eu comecei na adolescência. Meu avô era pastor e me colocava para poder pregar desde a adolescência. Mas quando eu comecei a pregar de forma habitual, foi quando eu fui morar no interior da Bahia. E era uma igreja em que 99% das pessoas não possuíam nível superior. Muitos eram agricultores, muitos eram analfabetos, quase todos tinham apenas o ensino médio ou nem isso. E eu precisei ali naquele lugar, durante 6 meses mais ou menos, eu fiquei à frente da igreja, pregando quarta, pregando domingo, e eu era bastante jovem. E eu tinha acabado de terminar a faculdade de Direito. Veja só, quando eu terminei a faculdade de Direito, vocês devem saber que no Direito há uma linguagem toda rebuscada. Usa-se muito latim, usa-se um juridiquês, como a gente costuma dizer, que é muito mais aquela ideia que o pessoal gosta, talvez, de dar um exclusivismo ali, né? Só aquela casta dos advogados e dos juristas que conseguem entender e falar daquela forma. Eu nunca gostei muito disso. Até nos meus trabalhos jurídicos, eu costumo utilizar uma linguagem bastante simples. E quando eu cheguei com todo esse conhecimento acadêmico e jurídico para poder pregar nessa igreja de agricultores e de pessoas sem nível superior, eu precisei pregar de forma bastante simples.
utilizar uma linguagem acessível para as pessoas, trazer exemplos e figuras do dia a dia delas, e que não era a realidade que eu estava acostumado. Mas isso foi um exercício maravilhoso para que eu conseguisse pregar de forma simples. E eu não estou falando pregar de forma simplória. Eu não estou falando que nós devemos considerar como se as pessoas estivessem abaixo da gente. Eu vou falar de uma forma bem simples e não do meu nível. Não é isso. Até porque as pessoas vão perceber se você estiver fazendo pouco caso delas. Mas é falar com uma linguagem que as pessoas compreendam, sem querer exibir demais conhecimento, sem querer exibir demais aquilo que você sabe. J.C. Ryle tem um livro maravilhoso que é pequenininho, é um livro de 1880 e pouco, em que ele prega e que ele fala sobre a simplicidade da pregação. E esse livro é fundamental. Eu vou trazer muita coisa desse livro, se você não tiver tempo de ler, não tem problema, porque eu falo algumas coisas sobre ele. E o J.C. Ryle ele vai dizer o seguinte: a não ser que você seja simples em seus sermões, você nunca vai ser entendido. E se não for compreendido, você não pode fazer o bem aos que lhe ouvem. Eu costumo dizer que o simples é sofisticado. O objetivo, e é isso que ele está dizendo, é que nós precisamos ser entendidos. E para sermos entendidos, precisamos ser simples na nossa forma de falar. Esses dias o pastor da nossa igreja que cuida do ministério infantil, ele estava chamando voluntários que desejassem trabalhar com as crianças. E ele falou uma coisa interessante que tem tudo a ver com isso. Ele disse: olha, se você consegue falar com uma criança, se você consegue se comunicar com uma criança, você consegue falar para qualquer pessoa. Você vai estar extremamente habilitado. E isso é verdade. Se você consegue transmitir aquilo que você quer falar, a ideia que você quer passar para uma criança, é sinal que as outras pessoas também vão compreender. E eu não estou dizendo de falar de uma forma infantil ou infantilizada. Eu estou falando de simplicidade. Querem ver uma coisa? Tem pregadores que sobem no púlpito querendo falar o grego e o hebraico, querendo utilizar e mostrar que eles sabem as línguas originais da Bíblia. É claro que às vezes a gente vai usar para que as pessoas consigam compreender melhor. A gente vai chegar lá e vai precisar falar aquela expressão em grego e hebraico para que as pessoas entendam exatamente o que é que a gente tá querendo mostrar. Mas em regra, nós não vamos fazer isso. Em regra, nós vamos estudar em casa o grego e o hebraico por meio de comentários bíblicos, de exegetas. Nós vamos fazer uma interpretação bíblica, nós vamos recorrer às línguas originais, mas nós não vamos chegar lá exibindo isso. O grego e o hebraico, as línguas originais da Bíblia, são como uma roupa íntima. Todo pregador tem que usar, mas as pessoas não vão ver. Então você usa a roupa íntima, mas as pessoas não veem a sua roupa íntima. E nesse vídeo nós acabamos de ver 3 dicas para que a sua pregação não seja cansativa. Vamos lá? Primeira dica: seja um pregador em chamas. Segunda dica: lapide o seu sermão. E a terceira dica: simplifique a sua fala. Se você fizer isso, essas 3 coisas, a sua pregação dificilmente vai ser cansativa, ou chata, ou enfadonha. E você vai estar seguindo no caminho certo para impactar pessoas e para tocar no coração do ouvinte. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.